Marcelão e esse é o Jogos de Algo a Mais. Hoje vamos falar de Lisboa, esse jogão do Vital Lacerda, um jogo pesado que conta aí a reconstrução de Lisboa após o terremoto, o tsunami e os incêndios que aconteceram na mesma ocasião, né? Então, basicamente, nós somos nobres e vamos tentar influenciar a corte, construir lojas, vender os nossos produtos produzidos nas lojas, ganhar dinheiro e ir atrás de pontos de perucas, no caso, obtidos ali nos decretos reais, né? O jogo se divide em duas eras. A primeira era conta um pedaço da reconstrução, então tem o baralho azul e essas cartas vermelhas. E quando um jogador construir duas colunas aqui da gaiola pombalina ou 3 pilhas dessas se esgotarem, nós acabamos a era, fazemos uma série de coisinhas, manutenção, e temos a segunda era jogada até que algum jogador complete 4 colunas ou, novamente, 3 pilhas se expirem, né? E aí você tem uma somatória de pontos bastante diversificada. O jogo é todo ele por cartas, então as cartas exercem um fator fundamental. Entender a iconografia é importantíssimo. E, obviamente, os decretos reais, né, que estão ali, e as fichas do clero. Então, para isso, você tem um manualzinho, né, um cardápio aí para você consultar o tempo todo, para poder saber o que as fichas fazem. Você não vai decorar o que um monte de ficha faz, o que um monte de decreto faz, embora a iconografia fique mais acessível ao longo dos vários jogos que você vai querer jogar, né? Para 2 jogadores, eu tenho ainda essa ficha aqui, né, que exclui a rua E, né? Isso aqui é o centro de Lisboa, a Baixa Pombalina, que foi reconstruída, que nós vamos fazer isso no jogo. Cada jogador recebe aí 5 cartas, e as cartas são de 2 tipos. Cartas com as figuras dos 3 nobres, né? Então, Manuel da Maia, Marquês de Pombal e Rei Dom José, e cartas de eventos com esse fundo branco. As cartas, elas podem ser jogadas tanto aqui na corte quanto no seu portfólio. Quando elas são jogadas no seu portfólio, você tem uma ação extra que você faz aqui de acordo com a maneira que você joga. Quando você joga uma carta na corte, aí você tem uma outra implicação. As cartas do portfólio podem ser jogadas por cima, né, que são essas cartas com as figuras, né, com os desenhos dos nobres, e aí automaticamente, quando você joga por cima, você ganha um benefício. Então aqui você ganharia um projeto direto, certo? E você tem a parte de influência. Além disso, quando você joga por cima, você tem direito a negociar aí, vender os seus produtos, que só pode ser feito se você tiver uma nau, ou se algum jogador tiver um navio no porto. Aí você vende, ganha o dinheiro, e o dono do navio ganha os pontos de as perucas, no caso, né? E as cartas que tem o fundo branco, elas são jogadas por baixo. Quando elas são jogadas por baixo, elas têm aí, automaticamente, você ganha o dinheiro, começa aqui no 3, você ganha esse dinheiro e baixa esse marcador aqui, certo? Além disso, ganha um bônus que fica permanente para você até essa carta durar. No começo você tem 2 cartas, podendo colocar 2 cartas embaixo e 2 cartas em cima, podendo ser um navio e uma carta, ou 2 navios, enfim. A proporção que você libera as colunas da gaiola pombalina, você vai tendo aumento de número de mão, né, podendo colocar aqui, e número de produtos armazenados. Quando você coloca isso aqui, por exemplo, essa carta diz que todo escombro azul, que é o de inundação, né, de tsunami, você não paga. Então é muito importante você, porque os custos dos escombros é muito alto, né? E aí você coloca aqui por baixo, certo? E automaticamente, quando você faz isso, você pode negociar com os nobres, ou seja, pagar uma propina e fazer um dos projetos aí, das ações dos nobres, as ações que são, no caso, secundárias, né? Quando você joga na corte, aí sim, as cartas de evento, elas executam o evento na hora, sem você pagar a influência, só pagam o dinheiro aqui do erário. As cartas dos nobres, aí elas têm uma série de prerrogativas. Primeiramente, quando você joga o nobre, você é obrigado a fazer a ação principal do nobre. No caso do Manuel da Maia, vai ter que construir uma loja. No caso do Marquês de Pombal, você vai ter que pegar um decreto. E no caso do rei, você vai ter que inaugurar um prédio público. São as 3 ações que você é obrigado a fazer se você escolher esse nobre. As ações secundárias, você escolhe uma delas. Então, no caso do Manuel da Maia, ou você coloca 2 oficiais na praça, ou você pega um projeto de arquiteto. No caso do Marquês de Pombal, ou você constrói um navio, ou você vende, produz produtos aqui nas suas lojas. E no caso do rei, ou você pega uma ficha de favor real, ou você anda com o clero. E aí, essa fichinha aqui, quando você anda, onde ele parar, ele dá acesso a 2 fichinhas. Você pega uma para você. Você pode ter no máximo 4, certo?
Para você construir a loja é relativamente simples, basta você escolher o lugar da loja, né, e escolher a rua específica. Você tem a Rua do Ouro, a Rua dos Tecidos, a Rua dos Livros e a Rua das Ferramentas. Você escolhe a lojinha específica, né, coloca ela no lugar e você vai ganhar o benefício que está aqui embaixo, são vários benefícios diferentes. Aqui eu peguei um que dá 5 réis, né, e eu tenho que retirar os escombros, retirar um escombro ou dessa coluna aqui ou dessa linha aqui correspondente. Então nessa coluna eu tenho exatamente 2 azuis e um bege. Esses escombros se referem, os beges aos escombros do terremoto, os azuis do tsunami e o vermelho do incêndio, né, que aconteceu tudo no mesmo momento ali. Então você retira um escombro, fica mais barato, você coloca aqui na sua gaiola pombalina e você paga o resto. Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais o valor do mercado aqui, do erário. Então você vai pagar 10 dinheiros e vai ganhar a recompensa de 5. Automaticamente você pega uma lojinha sua, coloca aqui dizendo que é sua e pronto. Essa foi a sua ação de loja. Quando você produzir, agora você vai produzir um livro para você. A inauguração de um prédio público é um pouco mais trabalhosa, porque para inaugurar o prédio público, você precisa tirar oficiais da praça. Se você não tem como tirar, você não tem oficiais na praça, automaticamente você paga esse valor aqui por cada oficial que você não tenha. Então fica caro se você não tiver colocado gente lá. Certo? E como é que funciona? Você escolhe um prédio de acordo com o arquiteto que você tem. Você tem 2 arquitetos que foram importantes, né, que é o Eugênio dos Santos e o Carlos Mardel. Aqui eu tenho a figura do Carlos Mardel, eu pego um projeto do Carlos Mardel e coloco. E eu tenho que respeitar a cor da rua. Ele foi construído aqui na Rua Augusta, né, que é rosa. Então eu tenho que ficar aqui em cima ou nas laterais. Na lateral não precisa de cor. E ele favorece as lojas que estão nessa rua. Ele dá pontos de vitória para as casas que estão ali. Isso colocado antes ou depois. Então se eu colocar esse monumento lá, quem construir nessa rua vai ganhar os pontos de vitória com relação a ele. E a vantagem é, você pega esses cubinhos, né, os escombros, e coloca na sua gaiola pombalina, né, sempre preenchendo da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, né? Então não pode colocar aleatoriamente, você tem que preencher as colunas para poder o jogo acabar. Se você não preencher, o jogo não acaba, né? Então, esse é o jogo de maneira bem resumida. As fichas de clero você tem que dar uma lida, porque são várias ações possíveis, né? Esses gloriosos oficiais aqui, eles atrapalham, porque quando você coloca uma carta, por exemplo, vou colocar aqui a carta do Manuel da Maia, se alguém tiver a ficha de Manuel da Maia de favor, pode seguir, mas eu tenho que pagar a influência. Aqui no caso, o jogador roxo, ele só paga 1 de influência, mais 1, porque aqui manda, certo? Agora, se ele fosse jogar uma carta do Pombal, ele pagaria 2 mais 1, 3 de influência. E essa influência não é fácil conseguir. Você tem que o tempo todo estar prestando atenção à influência. Como é que você vai ganhar influência para poder gastar essa influência acessando os reis? Os navios, para construir um navio, você coloca o navio aqui, né? E você obedece a setinha, automaticamente você precisa ganhar esse dinheiro e baixar isso aqui, né? Esse trequezinho aqui. Automaticamente ele manda que você pague o número de recursos dado o tamanho do navio. O tamanho do navio é 1, você paga um recurso qualquer. Se for 2, você paga 2 recursos diferentes e assim por diante. E agora você tem um navio e você ganha influência, né? Esse navio menor, ele tem 3 de influência. A proporção que o navio vai crescendo, a influência vai diminuindo, mas é o tamanho maior para você vender os recursos, né? Porque é uma ação dessas aqui que você joga o nobre aqui por cima, né? Então, esse é o jogo. Tem muita coisinha, muito detalhe, né, que vai talvez escapar aí das regras, mas é um jogão que você realmente se sente fazendo a coisa. E você é muito dependente das cartas. Então, se você não tiver uma boa visão para ver como é que as cartas se comunicam, vai ficar um pouco difícil, né? Mas aí no segundo jogo você já está dominando isso aqui, né? Um monstro engolidor de mesa, 1h30, 2 horas no máximo para você jogar, você já vai entendendo como é que funciona e é uma delícia, porque o jogo é muito bonito, né? O nosso Algo a Mais fala justamente sobre esse monstro historiador, né? Isso aqui é uma aula de história. Então, em 1º de novembro de 1755, teve o terremoto em Lisboa. E foi automaticamente depois o tsunami,
E o incêndio, porque como Portugal é um país católico, todo mundo tinha vela em casa e dia 1º de novembro é dia de Todos os Santos, então os fiéis estavam na rua. Então automaticamente as velas que caíram em casa e começou o incêndio, o pessoal apavorado com o tsunami saiu fora, com o incêndio saiu fora e ficou queimando durante dias ali. O terremoto foi da ordem de 8,79 pontos na escala Richter, isso é coisa pra caramba. O tsunami devastou aí um bocado de coisa e os incêndios queimaram. Então, cerca de 85% da cidade foi destruída. O rei Dom José estava com a família em Belém, que é perto, e ele ficou tão traumatizado que ele ficou claustrofóbico. Ele passou o resto da vida vivendo em tendas, por não confiar mais em estruturas de concreto, de desabar, né? Você vê o problema. Esse Manuel da Maia é um engenheiro mor, ele já tinha ajudado na construção de fortes, e esses dois arquitetos que estão aqui, né, o Carlos Mardel e o Eugênio dos Santos, ajudaram muito a fazer essa Baixa Pombalina, né, reestruturar a cidade. Agora você tem ruas amplas e retas para justamente não ficar todo torto e poder escoar gente mais fácil. Enfim, isso era uma coisa completamente surreal em 1750. Né? Então, o Marquês de Pombal é um cara muito importante na história de Portugal por isso, e obviamente na história do Brasil, ele é o cara que começa a cobrar, porque o dinheiro da reconstrução foi das minas, em Minas Gerais. Todo o ouro que foi para lá foi explorado aqui no Brasil. Então, as ruas, os monumentos, tudo isso aqui foi muito pensado, muito bem arquitetado, e automaticamente esses caras foram quem realmente reestruturou a cidade e deu uma nova vida, né? Deu uma nova cor aí. Os prédios que estão aqui são exatamente as construções. Então, por exemplo, o equestre Dom José é uma estátua, a primeira estátua equestre de Portugal, e foi feita justamente em homenagem a ele e está aqui. E ela é exatamente nesse encontro que nós temos aqui, né, na Praça do Comércio. Então, a Praça do Comércio é aqui na Rua dos Livros e do lado o equestre Dom José. E se você olhar aqui uma carta, está aqui, a Praça de Figueira fica bem entre os dois, né, vamos dizer assim. Então, quem conhece Lisboa, não é o meu caso, mas vê esses monumentos e sabe que realmente faz tudo parte da história, respeitando as ruas, respeitando os arquitetos. A gaiola pombalina é a grande inovação do Marquês de Pombal. Então você tem uma amarração de madeira onde você joga os escombros. Então não tem para que você tirar todos os escombros para depois construir. Não, você faz uma armação de madeira, joga os escombros ali, joga o concreto e você tem uma coisa que está bem prevenida contra os próximos sismos, né? É uma modernização de toda essa parte baixa da cidade. Então, com isso, ao longo de um ano e meio, você conseguiu aí tirar todos os escombros e mais um monte de mortos que você tinha, então foi tudo retirado. E essa ideia foi inspirada nas construções de navios, por isso que os navios estão aqui. E todos esses recursos, tá ok. Todo mundo que vai lá diz que realmente tem lá a Rua dos Livros, esse tipo de casario que tem aqui na visão de cima de Lisboa é desse jeito, né? E está tudo aqui, tudo muito presente nessa estrutura. Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos. Amanhã, às 22 horas, nós teremos uma live onde eu vou mostrar algumas coisinhas, alguns detalhes a mais das cartas aí, dos projetos, porque é muita coisa nesse jogo e você fica horas falando aqui, né? Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!